Vamos, em nome de Jesus, terminar hoje esse assunto sobre o estado intermediário ou estado provisório dos mortos. Primeiro, como versículo de referência, quero ler com os irmãos em Mateus, capítulo 16, verso de número 18. Mas, enfatizando a parte B, Mateus, capítulo 16, verso 18. Vamos ficar de pé, tá bom? Glória a Deus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Parte B, a partir dessa vírgula. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Amém. Podem se assentar. Irmãos, como eu havia já dito, vou fazer apenas uma curta revisão, mas eu estudei um pouquinho mais e eu tenho talvez algo novo a acrescentar nessa revisão. Primeiro, eu quero que vocês, talvez não tenham estado aqui na terça-feira passada, entendam que este lugar aqui que eu desenhei é um lugar físico, é um lugar existente que se encontra no centro da Terra. As referências eu vou trazer à tona no decorrer desse ensino, baseado em Lucas capítulo 16, a parábola do rico e o Lázaro, que eu expliquei aqui terça-feira passada, que na verdade não existe parábola do rico e do Lázaro. Parábola foi na tradução que foi acrescentado parábola. Nenhuma outra palavra das 40, mais de 40 parábolas de Cristo, há alguém com nome. Não, apenas nesta, o rico e Lázaro. As parábolas de Cristo são: havia um homem rico, havia um homem pobre, havia um semeador, havia um homem que buscava boas pérolas, assim por diante. Nome não se dá. Então é provável que esse fato tenha ocorrido. E a única pessoa que poderia ter presenciado é aquele que enche os céus e a terra, nosso Jesus Cristo, que, como nós sabemos, Ele está em todos os lugares e não é diferente, Ele está aqui nesta noite, tá? Então não é parábola, é um relato, tá? É algo possivelmente que aconteceu, porque na boca de Cristo não pode haver mentira. Deus não é homem para que minta, tá bom? Falou-nos, e eu não vou nem olhar a passagem para não entrar em muitos detalhes, afinal é só uma revisão, que havia um homem rico que vivia regalada e esplendidamente, e também um mendigo chamado Lázaro que ficava à porta deste, esperando comer talvez das migalhas que caíssem das mesas. E a situação de Lázaro era tão difícil que até os cães, possivelmente os cães do homem rico, ia lamber as suas chagas, que ele estava enfermo, doente. E a Bíblia fala que o rico morreu e foi sepultado. Tá? Não fala que Lázaro foi sepultado. Lázaro era praticamente um indigente, né? Segundo o relato. Agora o rico foi sepultado. Então você já pode imaginar convidados, você já imagina um cafezinho, você já imagina aquelas coroas que tem no dia de hoje de homenagem, aquele enterro digno, aquelas músicas sacras. Mas Lázaro não fala que ele foi sepultado, mas fala que ele morreu. E detalhe, morreu primeiro, né? Eu falei aqui esses tempos, acho que não sei se foi domingo na escola dominical ou se foi terça-feira passada, que muitas das vezes o castigo para o ímpio é a morte do justo. É a morte do justo. Deus não tem prazer na morte do ímpio.
mas do justo ele tem prazer, porque ele sabe o lugar que o justo está indo, né? Um lugar de delícias, um lugar de descanso, né? E ele foi sepultado e levado pelos anjos até as profundezas da terra, tá? Isso aqui, esse redondo aqui é a terra, tá? Cristo está contando, a partir da morte de Cristo, esse cenário mudou. Mas até a sua vida, esse cenário era desse jeito. Foi levado pelos anjos ao lugar de consolo, conhecido como seio de Abraão, ou paraíso, que se encontrava onde, irmão David? No Sheol e no Hades. Mas, irmão David, esses dias você nos deu um estudo aqui que Sheol e Hades é inferno. Sheol e Hades é inferno na sua tradução. Porém, não é um inferno definitivo. Não é o chamado lago de fogo. Esta é uma antessala do inferno, lugar de tormento, e foi antessala do céu, que era o paraíso. Tá? Então Lázaro morre, é trazido pelos anjos aqui, no lugar de consolo, no seio de Abraão. Seio de Abraão representa um lugar de honra, tá? Ele estava à direita de Abraão, foi colocado no lugar de honra ali. Agora o rico, ele foi parar no Hades. Não fala nem que anjos levaram, né? Mas ele foi parar no Hades, desse lugar, no lugar de tormento. E ele se encontrou aflito e atormentado. Ele fala com suas palavras, numa chama, né? E ele desejou que Lázaro apenas molhasse com um dedo com água e colocasse em sua língua. Eu falei aqui que este fogo aqui pode não ser literal. Este fogo é um fogo relacionado à consciência. Por quê? Porque hoje a gente esquece as coisas, mas na hora do tormento não vai esquecer de nada. Ou seja, vai se lembrar por que está, e não vai achar nenhum momento que o justo juiz foi injusto. Não, vai se lembrar claramente de tudo que cometeu. Ele está aqui no lugar de tormento, ele olha, tem um abismo no meio. A Bíblia fala que é um abismo intransponível, que não é possível passar da direita para a esquerda, nem para a esquerda para a direita. E no fundo do abismo há, também traduzido por inferno, às vezes no nosso idioma, o lugar chamado Tártaro, que neste lugar aqui há, pelo menos, há anjos que estão presos nesse Tártaro, que eles serão soltos no momento que Deus estiver cumprindo a sua ira divina. O Apocalipse vai falar desses anjos. O principal anjo aqui é Abaddon, que quer dizer destruidor. São aqueles anjos que saíram em formas de gafanhotos, com cauda de escorpiões, que sairão para ferir a humanidade, tá? Sairão do Tártaro, fundo do abismo. Tem uma referência na passagem do Gadareno, que a Bíblia fala que os anjos pediram para o Senhor: não nos lance no abismo, né? Permita-nos entrar nestes portos. Ou seja, não deve ser um bom lugar, né? Não deve ser de maneira nenhuma um bom lugar. Se os demônios não queriam ir para lá, então possivelmente, isso é possivelmente, é o lugar que Satanás ficará preso por 1000 anos, tá? No centro da terra. Agora, voltando para Lázaro, eu já quero me estender mais apenas 5 minutos sobre a revisão. Lázaro está de boa, no lugar de consciência, e o rico também está no lugar de consciência, não está dormindo, fala, aqueles que dormem no Senhor, não sei quem está dormindo. Jesus falou que Lázaro estava dormindo. O que está dormindo nessas referências bíblicas, irmãos, não passa do corpo físico. O corpo físico dorme. A alma não, a alma é imortal. Ou seja, se você deixar esse mundo hoje, amanhã você só tem 2 lugares para você ir: ou o Hades ou o paraíso, que hoje está no céu. Tá? Há 2 lugares. Instantaneamente
Você é direcionado. O que a Bíblia fala em Eclesiastes? 12:7. O pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus. Correto? E Cristo uma vez fala: não temais os que podem matar o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que tem poder para fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Esse inferno aqui é o lago de fogo, tá? Tanto a alma como o corpo. E o que a Bíblia nos fala? Que Jesus mesmo, ele entregou seu espírito na hora de morrer. E onde ele foi? Ele foi até o Hades. Ele desceu ao Hades. E é a partir daí que vai ser a aula completamente de hoje, tá? Então, o que acontece quando a pessoa morre? O seu espírito volta a Deus, mas Deus que determina para onde ela vai. Ou ela vai aguardar a primeira ressurreição no paraíso, ou vai aguardar a segunda ressurreição no lugar de tormento, ou seja, o Hades em si, o que sobrou do Hades. Então ele está lá, desolado, lembrando agora que ele era filho de Abraão, né? As pessoas vão lembrar: ah, Senhor, eu ia na igreja, né? Ah, Senhor, eu participava da Santa Ceia, então não me profetizei, então não me fiz Santa Ceia. Eu queria a mesma coisa de lá, do rico. Ele vai lembrar que ele é filho de Abraão, mas enquanto ele vivia, ele não vivia como um filho de Abraão. A Bíblia fala que aquele dia veremos a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e que não serve. Porque Cristo, o Messias, tem na sua mão a pá e limpará o trigo da sua eira e colocará o trigo no celeiro. O celeiro representa o paraíso, tá? E queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Ou seja, lago de fogo. Então ele lembra que Abraão é pai no inferno, né? No inferno ele lembra que Abraão é pai. E Abraão praticamente só apenas expõe para ele que a chance que ele teve passou, que ele não pode fazer mais nada. O abismo já é uma barreira. Refrescar a língua não chegou para ele. Depois ele pediu, e aqui a gente derruba o espiritualismo, ele pediu que Lázaro fosse pregar a seus irmãos, né? Ah, permita que Lázaro vá, ou seja, Lázaro estava lá. Se fosse permitido, ele poderia voltar, né? E tem um versículo, eu não vou saber fazer os versículos, talvez o irmão saiba, fala que os mortos não sabem de nada, tá? O senhor sabe? Eles não têm, tipo assim, não têm consciência, alguma coisa assim. Porém, essa consciência das coisas da terra, irmãos, eles têm consciência de todo o conhecimento que ele tinha aqui, ele tem no lugar que ele estiver, ou no Hades ou no seio de Abraão. Ele tem consciência. Ele não tem consciência do que está acontecendo. Ele não sabe se houve um terremoto. Ele não sabe se choveu, tá? É essa consciência que é consciência do mundo presente. Mas a consciência não vai se apagar. Fecha-se aqui, apaga-se essa luz, abre uma luz, ou no lugar de tormento, ou no lugar de consolo, tá? E lá, se é lugar de consolo, ele tem consciência. Se ele vai ser consolado, é porque ele tem sentimentos e lembranças daqui, correto? Por quê? No velório a gente vai, a gente fica triste, e daqui a pouquinho vem um parente, vem alguém que já está mais conformado, te dá um abraço, né? Começa a conversar com você, te dá uma atenção especial, né? Consolar com aquelas palavras neutras, Deus sabe todas as coisas, tal. Para quê? Para te consolar. Então o paraíso, a Bíblia chama de lugar de consolo, tá? Lá, quem que estava consolando Lázaro? Abraão. Olha só que honra. Abraão estava consolando Lázaro. Lázaro, calma, Lázaro. Daqui a pouquinho nós estaremos com o Senhor plenamente. Já estão com Cristo, mas não estão plenamente. Por quê? O que falta? O corpo. Falta o corpo ainda, tá? Cristo já tem um corpo glorificado, mas nós um dia se revestiremos de um corpo também incorruptível. E ele não permite de maneira nenhuma que Lázaro volte dos mortos, tá?
Umas informações novas, aqui eu já acabei a revisão, umas informações novas, aqui segundo, eu estou com um papel aqui de um livro chamado Plano Divino através dos séculos. Aqui fala que, nesse versículo que nós lemos, Mateus 16, 18, irmãos, é totalmente diferente a mensagem do que a gente prega. Mateus 16, 18. Veja, as portas do inferno. Esse inferno refere-se ao Sheol, Hades, tá? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que Jesus está falando aqui? De alguma forma ele está falando, vou dizer com as minhas palavras: olha, a minha igreja não irá descer até o Hades. É isso que Cristo está dizendo. A minha igreja, que a igreja veio a partir dele, não descerá até o Hades. O Hades é tudo, tá? Agora só ficou o lugar de tormento, mas dentro do Hades ficava o seio de Abraão no paraíso, tá? É isso que Cristo está querendo dizer. Não, a minha igreja não vai descer até o Sheol. Eu não vou permitir, tá? Veja, e a gente sabe que há algumas confusões, que eu expus aqui, quando eu estava falando a respeito dos testemunhos de Jeová, sobre o inferno. E falei, inferno, Sheol, Hades quer dizer inferno, e quer dizer, na nossa língua quer dizer, porém não é o inferno propriamente dito, é a antessala do inferno. Tinha uma terceira palavra aqui que eu traduzi por inferno, chamado Geena, ou Vale do Filho de Inom, ou Vale de Inom. Esse sim se faz referência ao inferno chamado Lago de Fogo. Eu vou colocar as referências escritas aqui depois de apagar esse quadrinho, tá bom? Veja, e qual que é o problema que há? O problema que há é que na hora da tradução, muitas versões veio inferno como sepultura, veio inferno, Lago de Fogo como Sheol. Ficou tudo inferno, irmãos. Ficou tudo inferno. E sepultura ia para o inferno. Ia para o lugar dos mortos e ia para o inferno. Seria condenado e ia para o inferno. Isso que aconteceu, muitos problemas de divisões. Ou seja, só os apologistas que conseguem trazer uma mensagem expondo essas diferenças. Aquele que estuda o hebraico, aquele que estuda o grego, e eu estou no meio, aquele que se esforça. Tá? Porque, pode falar. Faz sentido a colocação do irmão aí, que a igreja de Jesus não vai permitir que ela desça em Hades. No Hades. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus vai vir buscar a sua igreja, que é o povo que vai ser arrebatado, não é? Sim. Então eu creio que tem fundamento. Esse é o final desse estudo, que fala que, lá vai ter Tessalonicenses 4, que fala que nós não precederemos de forma nenhuma os que dormem, né? Mas seremos transformados. Primeiro eles vão ser ressuscitados, vão voltar ao corpo. Eles já estão, o espírito deles está consciente, mas eles vão receber um novo corpo, tá? Eles vão receber e nós seremos transformados, tá? E vamos encontrar juntos plenamente com o Senhor, tá? Já estão, aqueles que morrem vão para aí, já estão perante o Senhor, mas não estão na sua forma plena ainda perante o Senhor. Eu vou mostrar referências aqui, tá bom? Veja, o testemunho das Escrituras, os livros apócrifos, tá? Os ensinos patrísticos, que são aqueles ensinos da história judaica, e até alguns autores pagãos, eles não negam a existência desse lugar. Nem os livros apócrifos, se você não aceita, nega a existência desse lugar. Não há. Sabe aquele negócio de purgatório? Irmãos, eu li quase todos os livros apócrifos. Não está lá. Tiraram de escritos que vieram da igreja contemporânea, após a igreja apostólica aqui. Tá? Agora, veja só. Onde está o Hades? Aqui eu já falei, não vou precisar explicar de novo. É um lugar temporário. Os que estão aqui esperam a primeira ressurreição, ou esperavam,
tá? Vou chegar aí. E os que estão aqui esperam a segunda ressurreição. Esses aqui só vão reviver na forma plena, com corpo, ante o grande trono branco, ou ante o juízo final. Serão os últimos a ser julgados. Tudo vai se cumprir e esses serão os últimos a ser julgados. Mas até lá, não está bom para eles não. Não está bom. E ainda vai piorar um pouco, tá? Mas me fala aí para mim, qual será o privilégio de quem permanece firme aqui, puro, e com certeza vai ter uma morte que vão partir, de alguma forma, uma morte natural, e desses que no dia vão ser arrebatados, qual será o privilégio de um por outro? Olha, segundo a Bíblia, se você morrer com Cristo, já está salvo, correto? Enquanto a gente vive, a gente corre risco de pecar, risco de se apostatar da fé, ou seja, o estado morto no Senhor é melhor do que vivo, tá? Mas qual que é o privilégio daquele que vai ser arrebatado? É justamente não ter provado a primeira morte, né? Que a morte, para nós todos aqui, é inédita. A gente não sabe se é bom, se é ruim, né? Ou seja, esse é o privilégio, mas estaremos no mesmo estado ante o Senhor, tá? No mesmo estado, os que foram primeiro e os que virão depois, tá? Estou lembrando aqui agora, da transfiguração. Ali é um símbolo, tá? Ali é um símbolo. Estava Jesus no monte com Pedro, Tiago e João, e de repente sua veste ficou branca como resplandecente, o seu rosto brilhou e transfigurou-se. E apareceu com ele Moisés e Elias. E eles estavam, irmãos, num ambiente praticamente iguais, com exceção de Cristo. Elias e Moisés estavam iguais, como se fossem da mesma matéria na frente de Cristo ali. O que representava? Moisés representava aqueles que dormiram no Senhor, porque Moisés morreu. Você sabe que Moisés morreu. Há quem diga que não, mas Judas deixa bem claro que Miguel contendeu com Satanás pelo corpo de Moisés. Se contendeu pelo corpo, ele estava morto, tá? E Elias morreu? Não, Elias não morreu. No Antigo Testamento tem uma passagem que fala da morte de Moisés. Sim, fala. Monte Nebo, justamente. Ele subiu lá no Monte Nebo e ali ficou. Então, Elias representa a igreja arrebatada e Moisés representa a igreja que dormiu. Mas o estado dos dois ali, naquele momento, era o mesmo. Com o Senhor, na presença de Cristo. E aqueles três que estavam ali representam o quê? Uma condição diferente. Representam o quê? Representam aqueles que vão habitar no mundo. Representam, não são. Tá? Por quê? Porque haverá um mundo espiritual, como há, mas nesse mundo espiritual a igreja fará parte desse mundo, irmãos. Espiritual. A Bíblia fala que nós seremos como anjos no céu. Tá? Como anjos. Estou falando igual. Semelhante a anjos no céu. Né? Ou seja, teremos acesso tanto a Jerusalém celestial quanto a Jerusalém terrena. Então, e haverá aqui o quê? Haverá seres humanos aqui. Haverá seres humanos. E a Bíblia, você sabe que Satanás será preso por 1000 anos, que será o reinado do anticristo. No fim dos 1000 anos, ele será solto. Será solto. Isso é mais longe. Isso eu estou falando de milhares de anos a partir de agora, tá bom? São assuntos mais resumidos na Bíblia, que ele sairá enganar as nações. Mas isso já não tem mais nada a ver comigo e com você. Isso estará para aqueles que são de carne e osso, que ainda serão de carne e osso. Como nós somos provados, Deus é justo, vai provar eles também. Tá bom? Antes de instituir o seu reino, vou dizer assim, totalmente celestial. Tá bom? Pastor, está escrito na Bíblia que esse lugar é na terra. Irmão, vou colocar umas referências aqui que não nos deixam, vamos dizer assim, duvidar. Ezequiel 31, 16 a 18.
E agora Mateus, no trecho mais conhecido, 12:40, perdão. Olha só. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem, 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ou seja, no interior da terra, tá bom? Na cruz, 2 ladrões começam a contender entre si, né? Um fala para Cristo se livrar e livrá-los, e outro fala, exorta ele, fala: você não tem piedade nem misericórdia, não teme a Deus nem quando morre? Estamos aqui mais pagando pelos crimes, mas esse homem não fez nada. A Bíblia fala que o ladrão virou para Jesus e falou: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Correto? E o que Cristo respondeu? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Para onde esse ladrão foi? Foi para cima ou foi para baixo? Hã? Para baixo. Para baixo. Até aquele momento para baixo, porque Cristo ainda estava na terra. Correto? Mas ele morreu. Entregou sua alma, seu espírito a Deus. E é ele que decide se vai para cima ou se vai para baixo. Correto? E o paraíso estava embaixo. Então o ladrão morreu, automaticamente ele foi para baixo. Só que o ladrão não ficou muito tempo lá. É essa a diferença do ladrão para os outros, os que antecederam ele. O ladrão não ficou muito tempo. Por quê? Ele foi acompanhado, vamos dizer assim, ilustrando assim. Ele foi acompanhado de Cristo. Tá bom? Efésios 4:18. Vou escrever aqui, porque aqui eu vou tentar fazer uma sequência. Qual que eu consegui? Mas vou tentar. Efésios 4:18 até ao 10. 8 até o 10, perdão, irmão. 8 até o 10. Eu vou ler aqui para ganhar tempo. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Se ele desceu, foi porque estava determinado que ele desceria, tá? Os judeus não entenderam que ele deveria descer, mas ele desceu porque ele veio cumprir esse propósito. Ele veio fazer uma mudança no mundo espiritual. Então ele inspirou: Pai, em tuas mãos entrego o teu espírito. E o que é morte? Morte é a separação da alma, a alma que está junta com o espírito, não estamos fazendo divisão, tá? Separação da alma do corpo. E o corpo de Cristo morreu e foi para a sepultura. Mas a alma de Cristo, o espírito, desceu no lugar de habitação dos mortos. 1 Pedro 3:18-20. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, na qual também foi e pregou os espíritos em prisão, nos quais em outros tempos foram rebeldes, quanto à longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Aqui é um versículo que coloca uma contradição aqui, tá? Pela maneira que está traduzido. Aqui o que dá a entender? Que Cristo desceu para pregar para aqueles que morreram e estavam no lugar de tormento. Já falei que não tem mais referência. Mas não foi isso que Cristo veio fazer. Cristo veio pegar cativo o cativeiro. O cativeiro era um lugar de consolo. O cativeiro não é o Hades do lado de cá, o lugar de tormento. Não.
Aqui eu procurei a tradução, li alguns livros a respeito. Sabe o que Cristo veio fazer? Cristo veio, segundo eu tenho aqui, ele veio apenas anunciar a sua vitória. Ele veio apenas se manifestar para aqueles que estavam no inferno. Muitos não criam nele, correto? Ele veio para deixar claro: olha, eu venci. Assim como ele gritou, está consumado, ele foi praticamente dar o mesmo grito embaixo: está consumado. Ele era a promessa de Deus. A Bíblia fala em Gênesis 3,15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente da mulher. Esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Cristo desceu e não pregou, anunciou a sua vitória para aqueles que estavam no lugar de tormento. Em outras palavras, isso foi, sabe o que para eles? Está acabando o tempo nesse lugar. Vamos voltar aqui. O que a gente está falando? Ele está falando que Cristo desceu, né? É fato que ele desceu. Mas esse versículo aqui de Efésios, que fala que ele desceu, fala também que ele é o mesmo que subiu, para assim cumprir todas as coisas. Cristo só desceu ao Hades para cumprir o que estava escrito a respeito dele, tá? Ele veio cumprir o plano divino de Deus. Então agora ele sobe e ele tem um lugar especial para ele, que é a direita de Deus. E o que ele fala em João capítulo 14? Não se turbe o vosso coração. Ele está falando para a igreja, para os discípulos. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, eu sei. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar um lugar. E quando eu for, virei outra vez, para que onde estiver estejais vós também. Esse virei outra vez está falando a respeito do arrebatamento da igreja. Mas, a partir do versículo que eu li no começo aqui, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, nos diz respeito que a partir de Cristo, morreu, não desce ao Hades. Morreu, vai subir. Aonde que vai subir, irmão David? Vai subir para o terceiro céu. 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos lá. Eu falei 5, né? Capítulo 12. Capítulo 12. Veja só, Paulo escrevendo aos Coríntios, segunda carta. Na verdade, essa segunda é terceira, viu? Essa segunda é terceira. Teve uma carta que foi perdida. 12, eu vou ler desde o primeiro. Pode ler o senhor? E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Que é o homem? Ao homem não é lícito falar. Tá. Olha o 2. Conheço um homem, ele está falando dele mesmo, é Paulo. Em Cristo, que há 14 anos, já tinha um tempo, no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Ele falou: não sabe. Como que eu fiz? Mas eu fui arrebatado até ao terceiro céu. Por que terceiro céu? Porque é o céu que a gente não é capaz de ver, tá? Primeiro céu, tá as nuvens, tá as estrelas aí, todas possíveis, visíveis. Passou desta terra, a gente já sabe pela ciência, pelas imagens que temos, que há a galáxia, que há o universo, segundo céu. E o terceiro é aquele que a gente não alcança nessa vida, que é, segundo Paulo, o paraíso. Mas o paraíso não estava aqui embaixo? Estava, mas Paulo já veio depois de Cristo. Ele fala que ele subiu até o terceiro céu e ali ele ouviu palavras inefáveis, porque ele estava no paraíso. Ele estava diante de Cristo naquele lugar. Não no estado pleno, mas estava já diante de Cristo. Agora vamos falar sobre o inferno, irmãos. A primeira palavra que eu vou colocar aqui é uma que eu já falei: Geena ou Inom, grego e hebraico, tá? Geena e Inom. O versículo Mateus 10, 28, não precisa abrir, eu já li. Mateus 10, 28.
referência ao lago de fogo, Geena ou Vale de Inom, tá? Lembrando que esse lugar era um lugar físico, mas quando Cristo estava falando, era apenas uma comparação do lago de fogo, do tormento eterno, tá? Não temais os que podem matar o corpo e não podem matar a alma, mas temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Você vê que no Hades só tem alma, o corpo não tem corpo. O corpo está desintegrado, o corpo está consumido, está comido por bicho, só tem alma. Mas as pessoas que vão perecer no inferno vão receber também um corpo, tá? Como esse corpo não deve? É demais, né? Eu não vou saber responder. Vai receber um corpo apropriado, né? Porque é um lugar eterno, né? O nosso é perecível. Segunda referência do inferno, lago de fogo. Tem que comprar pincel. Lago de fogo. Apocalipse 20, 14 e 15. Vou colocar aqui. 1, 2. E a morte, olha só. Isso aqui, eu tenho que falar sobre isso. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Ué, inferno? Se lago de fogo é inferno, como que o inferno vai ser lançado no inferno? É justamente isso, irmão. Veja só, a morte está falando do corpo e o inferno está falando da alma. Por quê? A pessoa morre, a morte me alcança, eu morro, eu pereço. A morte fica com o meu corpo e a minha alma vai parar no Hades, também inferno. E o que acontece? Chegará o dia que a morte vai entregar os seus mortos. Isso aqui é uma referência ao corpo, tá? E o espírito e a alma vai voltar a esse corpo. Ou seja, o inferno, o Hades, cairá no lago de fogo. Ele vai dar os seus mortos e a morte também vai dar os seus mortos. Ou seja, vai ter novamente um encontro de alma e corpo e vão parar no lago de fogo, tá? Isso aqui, se a gente sempre vai fazer uma pergunta, mas como? O inferno vai cair no lago de fogo? Que negócio é esse? A morte vai para o lago de fogo? Que negócio é esse? É justamente a linguagem que acaba não ficando muito clara, né? Esta é a segunda morte, ou seja, é a morte que não tem mais solução, né? A primeira, passou por ela, está com Cristo, está em paz, né? Não está, essa segunda morte aqui é fatal. Agora tem um outro nome aqui, fogo eterno, lago de fogo, 3, fogo eterno. Eu quero acabar hoje, meu Deus do céu. Mateus 25, 41 e 42. Depois eu nem vou colocar a referência por causa do tempo. Veja só. Então dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aqui, esses que estão sendo julgados aqui são as nações, pessoas de carne e osso que estão sendo julgadas aqui. Essas não vão nem experimentar a morte, vão direto para o lago de fogo. Só vão passar pela segunda, não vão passar nem pela primeira, tá? Cristo vai ter descido e vai julgá-los, aqueles que apoiaram Israel e aqueles que foram contra. Esses serão aqueles que, esses pequeninos aqui, irmãos, são os israelitas, né? A gente ouve falar de outras maneiras, até eu, não inconscientemente, a gente fala querendo dar outro exemplo para vocês, mas esses pequeninos aqui são as ovelhas que Cristo escolheu, que é Israel, tá? Toda vez que fizeram um desses pequeninos, a mim os fizeram, ou seja, as nações, feliz da nação que apoia Israel. Tem pessoas que afirmam que todo israelita será salvo, mas a Bíblia... Não todo Israel será salvo. Serão só aqueles que permaneceram. É o remanescente. Esse todo Israel é o remanescente. O remanescente é o quê? É os que ficarem vivos. Ficarem vivos até o final. Todo Israel será salvo. Porque Cristo vai cumprir as promessas que fez Abraão, pois para Israel ficar salvo. Porque haverá Israel no meio de nós.
judeus convertidos vão fazer parte da mesma... Não que não tenha israelita já aguardando a ressurreição. Sim, tem israelita aguardando. Vai ter... Aqui é outro estudo, tá? Estudo a respeito dos povos após o Apocalipse, tá? Mas isso aí talvez um dia eu me aprofunde um pouquinho mais. Hoje eu estava lendo sobre isso, muito interessante. Aqui o Geena eu já falei. Fogo eterno, tormento eterno e Geena. Veja só. Diferentemente do Hades, o inferno está vazio. Não tem ninguém no inferno. Você morrer, você vai para o inferno. Não, vai para o Hades. Tá? Vai para o Hades. Hades traduzido também fica inferno. Mas então é inferno 1, inferno 2, ou vocês inventam o nome aí. O inferno está vazio nesse momento. Não tem ninguém lá. Não tem ninguém lá. Tá? Veja só. Agora aqui, escatologia um pouquinho. Zacarias 14:14. Não vou escrever mais, irmão, senão eu não vou terminar. Quero terminar hoje. Tem mais 3 folhas aqui, mas eu vou falar só uma. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, o Messias. Estará defronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será dividido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. E o que vai acontecer? Apocalipse 19:20. E a besta foi presa. Quem é a besta? Quem é a besta? Satanás. Não. Satanás é a serpente. A besta é o anticristo. Tá? Tem 2 bestas. A primeira besta é o anticristo. A besta foi presa e com ela o falso profeta, a segunda besta. A besta que subiu da terra e a besta que subiu do mar. Tá? Que fizeram os sinais com que enganou o povo e receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses 2 foram lançados vivos no lago de fogo. Olha quem vai inaugurar. O anticristo e o falso profeta vão inaugurar o inferno. Em seguida, quem que vai acompanhar eles? O julgamento das nações. Aqueles que estiverem aqui quando Cristo descer e presenciar o Cristo. Presenciar Cristo no Monte de Sião. Cristo vai ajuntar, os anjos vão ajuntar todos, a Bíblia fala. Ele vai separar um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E dirá aos que estão à esquerda: apartai-vos, malditos, para o fogo eterno. Aí vai o falso profeta. Depois vai o remanescente do povo que ficar vivo, dos gentios que ficarem vivos aqui, tá bom? Não é todos os gentios não, tá? Acho que eu não falei direito. Não, aqueles que apoiarem e não apoiarem Israel, Deus vai julgar naquele dia, tá? Nesse dia do Senhor aqui. Depois, quem vai é o diabo. E os mortos? Não foram ainda. Os que estão no Hades ainda estão lá. Quer dizer que quando ele chegar lá já vai encontrar a casa cheia? Chega aqui vai encontrar a casa cheia. Isso mesmo, o pessoal do Hades, irmão, vai encontrar a casa cheia. Tá? Eles vão ficar no lugarzinho deles lá. Veja só, Apocalipse 20:10. E o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para sempre. Tá bom, estou continuando na ordem. E agora, que interessante, ó. Onde quer que esteja, isso aqui é tão profundo, irmãos. Isso é tanto para a primeira ressurreição quanto a segunda ressurreição. Onde quer que estiver o corpo, irmãos, seja ele migalha, seja ele pó, ele vai ser restituído. Né? Tem gente que foi queimado, virou cinza, caiu para o mar. Não, a morte vai entregar os seus mortos. Né? Tantos aqueles que morreram no Cristo, e nessa segunda parte que eu estou falando aqui, são os que vão ser julgados no grande trono branco. Vamos tentar concluir aqui perto do trono branco. Apocalipse 20. Vou ter que tirar o oferta, mas não acabou não, viu? Apocalipse 20 ou 21. Apocalipse 20, 11. E vi um grande trono branco, que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu os céus e a terra, e não achou lugar para eles. E vi mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Tá? Não sei quais são esses livros, tá bom? E abriu-se outro livro, que é
o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O livro da vida está abrido, irmãos, como testemunho contra eles, tá? Como testemunho contra eles, o nome não está lá, tá? E deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam, e foram julgados segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, tá? Agora esse é o pessoal que vai encontrar a casa cheia, tá bom? Esses que vão passar pelo juízo final. A igreja não passará pelo juízo final. Agora eu vou chegar aqui na plenitude dos tempos, vou dizer assim, para concluir. 2:12, eis que cedo venho, meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Depois de todos esses serem condenados, essa última parte que eu estou deixando não é o último a acontecer não, irmãos. O arrebatamento da igreja vai ser a primeira que vai acontecer de tudo isso que eu estou falando, tá bom? É a primeira que vai acontecer. Eu vou acabar no arrebatamento. O último inimigo a ser aniquilado, a Bíblia chama de morte, tá? A morte vai fechar a tampa, tá? A morte fechará a tampa. 1 Coríntios 15, 26. Agora, 1 Coríntios 15, 51. E agora eu estou encerrando, tá? Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão primeiro, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Tá? A única diferença. Eles vão ressuscitar incorruptíveis já. E nós que estamos nesse corpo de corrupção, vamos nos revestir de incorruptibilidade. Tá? E veja só, Apocalipse 14. Bem-aventurados mortos desde agora que morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. 1 Tessalonicenses 4,16, vamos embora. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com a voz de arcanjo e a trombeta de Deus, e os que estiverem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, para encontrar com o Senhor, juntamente com eles quem? Com os mortos, nas nuvens, tá? E assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso quer dizer, estaremos todos numa condição plena com o Senhor. Os mortos já estão, mas eles não estão da maneira plena ainda. Eles vão se revestir, eles vão receber um corpo glorificado, e nós seremos glorificados no nosso corpo, encontraremos para Ele, chegaremos tudo na mesma hora, bonitinho, e reinaremos com Cristo durante 1000 anos.